Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o jornalista Otávio Albuquerque. Estamos chegando aqui mais uma vez com análise de algumas notícias que repercutiram durante a semana. Como eu disse no vídeo anterior, vou ficar fazendo agora com frequência a análise de algumas notícias que repercutiram, tá, durante a semana em âmbito local, também em âmbito nacional, e tendo como base sempre o portal da Potiguar Notícias, do jornal Potiguar Notícias, que é o jornal onde eu trabalho. Eu separei aqui uma matéria que eu escrevi sobre uma entrevista que repercutiu bastante, que está repercutindo ainda bastante nessa semana, que foi a entrevista na TV Cultura, no programa Roda Viva, do Wagner Moura. Wagner Moura está viajando pelo país, anunciando a pré-estreia do filme que está dirigindo, né? O Wagner Moura agora também é diretor, além de ator consagradíssimo no Brasil e também com penetração agora no mercado internacional. O Wagner Moura está anunciando aí o seu filme Marighella, filme sobre o revolucionário comunista que lutou contra o regime militar, o Marighella, né? Personagem polêmico e um filme também extremamente polêmico, que foi adiado várias vezes, era para ter sido lançado há 2 anos, não foi. O Wagner, inclusive nessa entrevista, atacou bastante o governo Bolsonaro, porque segundo ele teria influenciado por meio da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, uma censura, teria promovido uma censura em relação ao filme Marighella, porque, conforme o pensamento do Wagner, trata-se aí de algo lógico, tendo em vista que é um filme que vai abordar a vida de um revolucionário comunista, e a gente tem hoje um governo federal que está no espectro aí da ultradireita. Tá? Mas a declaração que eu queria repercutir com vocês do Wagner foi essa que ele fez aqui em relação ao público evangélico. Tá? Isso aqui foi um questionamento que eu fiz, é uma matéria de minha autoria sobre essa entrevista do Wagner, um trecho, na verdade, da entrevista, quando ele fala sobre os evangélicos, e eu faço o questionamento aí se os evangélicos são sempre bolsonaristas. Ele responde essa pergunta, tá? E para mim a resposta dele é precisa e uma reflexão assim um pouco mais sensata, é até óbvia a resposta. Né? Porque quem tem um mínimo de discernimento vai saber que a generalização nesse caso é absolutamente estúpida. Né? Ele fala que o campo evangélico é muito amplo e que, portanto, não é possível fazer uma associação imediata entre todo o público evangélico com o bolsonarismo, ou com o pensamento bolsonarista. Né? Porque é perfeitamente plausível acreditar na ideia de que o evangélico pode perfeitamente aderir a uma linha de pensamento mais progressista. Eventualmente pode votar em partidos de esquerda. Uma coisa não anula a outra. Tá? É claro que se a gente for avaliar o que foi a eleição do Bolsonaro em 2018 e a participação maciça que o público evangélico teve, essa associação imediata parece ser algo factível, mas não é. O evangélico pode ser de esquerda, não precisa ser necessariamente um conservador, tampouco um reacionário. E aí o Wagner vai falar, e aí tá correto também, sobre uma necessidade que a gente precisa fazer da dissociação do que é o evangélico, né, ou do que é o público evangélico e do que são os seus líderes, né? Os líderes evangélicos. Esses aí, não preciso nem citar os nomes, né? Esses midiáticos, esses que, inclusive, de tanto poder que possuem atualmente, interferem até nas decisões do governo, nas decisões de Estado, né? E como esses líderes evangélicos, eles se apropriam da religião, da palavra de Deus, dos ensinamentos bíblicos, dos valores cristãos, para oferir poder, para se consolidarem no poder, para terem uma penetração
sobretudo no poder legislativo. Não é à toa que a gente vê hoje em dia uma bancada evangélica, mas é bom que fique claro que nem sempre essa bancada evangélica representa também o que é o todo do público evangélico. Tá? Então o Wagner Moura está perfeitamente certo, a sua ideia está correta, a sua declaração confere com o que eu penso também, que esse tipo de generalização, de associação imediata entre o evangélico e o bolsonarismo, nem sempre confere com a realidade. Mas é claro que a gente pensando numa perspectiva histórica, há uma tendência maior de que o evangélico vá aderir a uma política que contemple os valores cristãos, a uma política mais voltada para o conservadorismo. Até porque essa é uma premissa básica. Esse é um princípio elementar do pensamento conservador, é a contemplação dos valores cristãos. Então é claro que a maioria dos evangélicos, isso me parece também um raciocínio lógico, é claro que a maioria dos evangélicos vai ter um olhar de simpatia muito maior a pautas voltadas para um pensamento mais conservador. Né? Tem um autor, um antropólogo, o Juliano Speer, né? Ele tem um livro bem interessante e vai estar em consonância com essa opinião do Wagner Moura. O livro é O Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e Por que Eles Importam, em que ele faz toda uma análise histórica da presença da religião evangélica aqui no Brasil e do crescimento vertiginoso desse público. Né? Se a gente imaginar que na década de 70 tinha pouco mais de 5% de evangélicos no Brasil, e em 50 anos, pouco mais de 50 anos, a gente tem hoje um público de mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, me parece notório que daqui a algumas décadas a gente possa pensar, inclusive, no Brasil se tornando um país de maioria evangélica. Né? E ele fala, e o Wagner Moura, de certa maneira, coaduna com essa ideia, na sua opinião, de que há um certo preconceito. Um certo não, há um preconceito em torno do público evangélico, um preconceito, como todo preconceito, um preconceito bobo, de associar o evangélico, primeiro, a coisa mais óbvia, ao conservadorismo, e aí segundo, em coisas mais perigosas, como a homofobia, o racismo, a esse tipo de preconceito. Né? Quando, na verdade, isso é uma grande tolice, isso é uma superficialidade que pode até conferir com a realidade de forma circunstancial. Né? Claro que existe uma parcela desse público que pode ser homofóbica, preconceituosa, racista, mas isso não é uma certeza matemática. Né? Isso o antropólogo deixa claro no seu livro, e ele culpa aqui a classe média, né? Quase fazendo uma paráfrase ou uma lembrança àquela frase que se tornou antológica da Marilene Chauí, a filósofa, quando ela disse que odeia a classe média. Né? Não é o caso aqui, mas ele coloca a classe média como grande vilã, ou uma parcela da classe média, até porque ela é muito heterogênea, não tem um senso de unidade para a gente também cometer essa generalização aqui com a classe média. Mas uma parcela dessa classe média seria responsável por disseminar esse tipo de preconceito contra os evangélicos. E aí ele vai fazer algumas alusões históricas, inclusive, dizendo que o Brasil evangélico no futuro poderia ser, inclusive, um país mais próspero. E é claro que ele está fazendo aqui uma analogia muito clara com o livro clássico da sociologia, o livro do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá? Livro clássico aqui do sociólogo alemão Max Weber, que forma, junto com Karl Marx e Emile Durkheim, o chamado tripé da sociologia, os três pensadores clássicos da sociologia. E o Marx vai dizer nessa obra, para quem eventualmente não conhece, que o pensamento protestante, a religião protestante, sobretudo de base calvinista, fomentou o crescimento
do capitalismo na segunda metade do século XIX, sobretudo a partir da ideia de trabalho, né? E aí ele vai fazer uma comparação entre os países historicamente evangélicos, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, que eles se tornaram muito mais prósperos, né? Porque as pessoas são mais afeitas, digamos assim, ao trabalho visando lucro, ao trabalho visando o desenvolvimento social, do que nos países tradicionalmente católicos da Europa. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Eu quis apenas apresentar aqui a opinião do Wagner Moura, mostrar como ele foi feliz na análise, não associando todo o público evangélico com o pensamento bolsonarista, não associando o evangélico a necessariamente um público mais ou totalmente voltado para o conservadorismo. A gente sabe que nem sempre isso é verdade. E aí quis fazer essa análise aqui comparativa com o livro do antropólogo Juliano Speer sobre a presença evangélica aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. Segue aí o canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Ativem as notificações, acompanhem os vídeos. Amanhã tem um vídeo novo aí, muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, até mais.